Oi, gente, dando continuidade às aulas de higiene do cliente e assistência de enfermagem. Na aula anterior, nós vimos a higienização oral e ocular do paciente. Então, na aula de hoje, nós vamos ver a higienização íntima, masculina e feminina e a higienização do couro cabeludo. Então, qual é a finalidade de promover a higienização íntima do paciente? Proporcionar conforto, manter a integridade cutânea, que é a integridade da pele, certo? Prevenindo o aparecimento de lesões, e preparar o paciente para procedimentos que sejam realizados na região íntima e a prevenção de infecção. Então, quais são os materiais necessários para realizar essa higienização? Duas luvas de procedimento, certo? Um par para cada profissional. Lembrando que geralmente esses procedimentos eles não são realizados de forma separada, certo? De forma fragmentada, ele é realizado na hora do banho ou do leito. E também, geralmente, nos serviços de saúde, tem uma rotina de sempre realizar o banho no leito, algum tipo de higiene dupla, certo? Mas não vai ser toda unidade de saúde que você vai realizar esse procedimento em dupla. Então, é necessário um par de luva para cada profissional, um jarro com água morna. A gente tem que sempre atentar para a temperatura da água. Então, qual seria a temperatura adequada da água de se realizar qualquer tipo de higiene, seja do couro cabeludo íntimo ou banho no leite completo? A água ela deve estar morna, certo? Nem quente, nem fria. A gente tem que sempre realizar a verificação dessa temperatura para não causar ao paciente alguma hipotermia, certo? Que a água esteja muito gelada, aquele paciente está ali debilitado, está acamado e a gente fornece essa água gelada para ele, ele vai sentir algum tipo de desconforto ou água muito quente, que pode provocar até queimaduras. Então, a gente precisa do hamper, que são aqueles cestos de lixo que a gente vai desprezar todo o material que a gente utilizou, certo? Para ser ou desprezado ou para ser encaminhado para a central de material de esterilização e feito a desinfecção e esterilização desses materiais, certo? Um lençol impermeável que a gente deve colocar para não sujar o leito do paciente, sabonete, um toalha e um biombo. O que a gente deve atentar-se para a realização dessas higienes? Preservar ao máximo a intimidade do paciente. A gente não pode dispor o paciente completamente, a gente não pode deixar que os outros pacientes que estejam na mesma enfermaria, os acompanhantes, vejam o paciente dessa forma, certo? A gente não pode despir o paciente completamente, a gente não pode negligenciar essa privacidade desse paciente. Então, a gente, sempre quando for realizar algum tipo de higiene, a gente ver quais são os materiais que estão disponíveis na unidade, nem sempre vai ter os materiais que a gente necessita, certo? Ou perguntar à família se tem aquele acessório íntimo, certo? Aquele acessório de uso individual do paciente, como sabonete, shampoo, creme dental, escova de dente, qualquer tipo de material de higiene que nós vamos necessitar para realizar esses procedimentos. Então, o que é que eu devo fazer para realizar a higiene íntima do paciente? Primeiramente, qualquer procedimento eu tenho que higienizar as mãos da forma correta, reunir todo o material, realizar a desinfecção desse material e encaminhar-se ao leito do paciente, certificar-se da identidade do paciente, conversar com o paciente, explicar qual o procedimento que eu vou realizar nesse paciente. Se necessário, pedir a ajuda do acompanhante, caso o paciente esteja agitado, ou caso você necessite mesmo de alguma ajuda, pedir a ajuda do acompanhante para lhe auxiliar nessa higienização. Preservar a privacidade do paciente, certo? Com roupa íntima, com a colocação de biomos, a roupa íntima dele, certo? Então, você tem que atentar-se muito para a preservação da privacidade desse paciente. Verificar, como eu falei anteriormente, a temperatura da água com o dorso da mão, que é a região mais sensível da mão, então a gente verifica se aquela água está numa temperatura adequada para a realização dessa higiene, certo? Então, a água ela deve estar agradável ao tato, certo? Ela não pode estar nem quente demais, certo? E nem gelada, ela tem que estar morna. Então, realizar a higiene íntima com o uso de luvas de procedimento, certo? Posicionar o paciente em decúbito
dorsal, certo? Aquela posição em que o paciente ele fica com a barriga para cima, certo? Flexionar levemente as pernas dele, certo? Nem de mais nem de menos, só a movimentação que dê para você realizar a higienização da parte íntima, certo? Forrar a cama com lençol impermeável para não deixar o leito do paciente todo molhado ou todo sujo. Retirar as roupas íntimas do paciente, promovendo a privacidade ao máximo desse paciente, certo? Não despir o paciente completamente nem deixar o paciente exposto. Isso não é agradável, você não pode fazer dessa forma, certo? Deixar um hamper perto ou algum material que você possa desprezar os materiais que serão usados para a realização dessa higiene. Colocar comadres sobre o paciente, caso seja necessário, e calçar as luvas para o banho. Então, no homem, como vai ser o procedimento de higienização da região peniana no homem? Então, eu vou erguer o pênis, expor a glande, tracionando o prepúcio para realizar a higiene dessa região íntima. Então, eu vou derramar uma pequena quantidade de água em toda a região genital, deixando ela escorrer em um sentido único, certo? E primeiramente eu vou colocar o sabão ou algum sabonete que seja necessário. Então eu vou colocar o sabão no sentido que eu vou realizar a higienização. Sempre em um sentido único, aquilo que a gente já falou, eu não posso estar indo e vindo, eu não posso estar repetindo o sentido, senão eu estou sujando tudo aquilo que eu estou querendo limpar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a higienização da região peniana da cabeça do pênis para o corpo do pênis. Então, é esse sentido que eu vou realizar a higiene íntima do homem. Então, eu faço a higienização no sentido só, certo? De cima para baixo, não evitando, não tá esfregando, certo? Isso aí, senão eu vou estar sujando novamente tudo que é aquilo que eu tô limpando. E eu desço para as outras regiões das partes íntimas, certo? No sentido antero-posterior, que é aquele sentido em que eu vou da frente para trás. Nunca posso realizar do sentido do ânus para frente. Por quê? Porque eu tenho que realizar todos os procedimentos de higiene que eu vou fazer, eu tenho que fazer do menos contaminado para o mais contaminado. Então, eu não posso fazer de frente para trás, senão eu estou levando toda a bactéria e toda a sujidade que é propícia, natural do ambiente do ânus para o ambiente peniano. E não é isso que a gente quer. Isso aí pode gerar infecções, isso aí pode gerar várias complicações, principalmente se for na mulher. Acontece muito. A mulher aí tá com infecção vaginal, não sabe o que é, quando faz aquele exame citológico, dá que é uma bactéria típica da região anal. Por quê? Porque não se higieniza adequadamente. E às vezes também quando vai ao banheiro, urinar ou fazer algum tipo de desprezação, certo? De fezes, algum desse tipo, ela faz essa higiene com papel higiênico ou lavando mesmo de forma adequada. Então, a partir do momento que eu faço da região contrária, de trás para frente, eu estou levando toda a sujidade, toda a bactéria de uma região que ela é contaminada, que ela tem as bactérias propícias daquela região, para outra região que não está preparada para isso. Então, isso aí pode surgir várias infecções e várias complicações relacionadas a uma forma não adequada de realizar a higiene íntima. Então, na mulher, da mesma forma, eu vou derramar uma pequena quantidade de água após sabão sobre a região genital e vou fazer do mesmo sentido. Eu sempre tenho que fazer de cima para baixo e da frente para trás, certo? Sempre o sentido tem que ser antero-posterior, não posterior ou antero. Porque se eu faço nesse sentido, se eu faço de trás para frente, então eu estou levando todos os micro-organismos, todas as sujidades que não devem ser levados para essa região. E vocês vão ver que é super recorrente acontecer isso. As mulheres, os homens, eles não se higienizam de forma adequada, principalmente em relação à higiene íntima. Então, quando acontece isso, geralmente tem infecções recorrentes, tem infecções urinárias, infecções vaginais, por bactérias que não deveriam estar naquele meio. É só por uma questão de cuidado mesmo com a higiene, que não está realizando adequado e que não foi orientado a realizar dessa forma. E essa orientação, ela é um papel dos profissionais de saúde, certo? É um papel da enfermagem também. Então, após realizar
essa higienização, eu jogo água, certifico que todo o sabão ele foi retirado, enxago delicadamente a região, certo? Lembrando que é uma região super sensível. Então, na hora de realizar essa higiene, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter cautela e ser delicada na hora de realizar essa higienização. Então, eu vou realizar esse procedimento, eu vou certificar que o ambiente ele esteja seco, eu seco adequadamente e vou certificar que ele esteja seco. Colocar novamente as roupas do paciente, certo? De forma a proporcionar a privacidade desse paciente. Vou lá, recolho todo o meu material que foi utilizado, tudo que foi necessário, certifico que o leite do paciente ele não está sujo, ele não está molhado, deixa o paciente todo higienizado e adequado e vou até o posto de enfermagem desprezar todos os materiais que eu utilizei e fazer a higienização para que possam ser utilizados posteriormente, certo? Sempre, aquilo que a gente falou, sempre quando eu for realizar algum tipo de higienização, eu tenho que examinar, certo? À procura de deformidades, à procura de algumas anormalidades, à procura de lesões, esse aspecto não tá o adequado, certo? Avermelhado, sinais de infecção, certo? Tudo isso eu tenho na hora que eu estou fazendo a higienização. É um momento importante para que eu possa inspecionar a pele do paciente e os órgãos do paciente à procura de alguma anormalidade. Sempre que verificou algum tipo de anormalidade, quando for realizar a anotação de enfermagem, de banho no leito, algum tipo de higiene, sempre notificar. Observar a normalidade, observar a lesão com característica tal. É importante relatar a característica da anormalidade ou da lesão que você observou, certo? Para que ela possa ser relacionada a algum tipo de diagnóstico ou algum tipo de tratamento posteriormente que venha a ser realizado. Então, algumas observações que são importantes na realização da higiene íntima do paciente. Após a realização da higiene íntima no homem, é importantíssimo que você retorne o prepúcio no sentido da glândula do paciente, porque isso é uma proteção natural do homem. Então você não pode expor essa glândula, realizar a higienização e deixar lá do mesmo jeito que você expor. Não, você tem que retornar, porque a guarda peniana é aí que vai prevenir esse homem de pegar infecções, certo? Ou desenvolver algum tipo de complicação, algum tipo de infecção. Então você tem que, na impossibilidade dele realizar esse movimento, é o profissional de saúde que vai auxiliar nessa movimentação. Então, é importantíssimo você lembrar de realizar esse retorno do prepúcio. Você não pode esquecer. Verificar as roupas de cama trocando. Caso você vai realizar algum tipo de higienização, banho, alguma higiene íntima, molhou, sujou algum cama, algum lençol, algum leito, você tem que realizar e trocar essas roupas sujas. Por isso que é sempre recomendado que a higienização banho-leito ele se faça na parte da manhã nos serviços de saúde. Então, ali chegou, trocou de plantão, o profissional de saúde chegou, vai fazer o banho no leite, então faz o banho no leite e posterior fala com o pessoal dos serviços gerais ou a moça que troca as camas ou até você mesmo, você vai trocar roupa de cama após a realização de alguma higienização, o banho no leite. Para aproveitar aquele material sujo não tá desperdiçando materiais limpos e nem roupa de cama, certo? Então, a higiene íntima em paciente com sonda vesical de demora, a sonda que é utilizada para drenar a urina, certo? Ela deve ser feita no mínimo uma vez ao plantão. Quando você for realizar a higienização em pacientes que estão com sonda vesical de demora, você tem que ter bastante cuidado, delicadeza para não tirar essa sonda do local, certo? Então, é um equipamento a mais que o paciente está usando. É um equipamento que ele tem que ser manuseado de forma correta, de forma delicada. Você não pode retirar, porque aquilo ali causa infecção, pode causar até um trauma na região íntima do paciente. Então, você tem que realizar de forma adequada. E sempre, pelo menos uma vez ao plantão. Você não pode deixar o paciente estar com sonda vesical de demora, eu não vou realizar a higiene íntima dele. Não, você tem que realizar essa higiene íntima dele para que ele não possa sofrer inícios de possíveis complicações, como alguma infecção, por falta de uma higienização adequada, certo? Então, que a paciente com sonda vesical de demora realizar a higiene íntima pelo menos uma vez a cada plantão.
certo? E realizar antes o paciente tá lá, tá fazendo bexigoma, ou não tá conseguindo expelir a urina naturalmente, então foi solicitado que fosse passada uma sonda vesical nele, seja de demora, seja de alívio. O que é que eu tenho que fazer? Realizar a higienização daquela região íntima para poder haver a passagem da sonda. Por quê? Porque se aquela região íntima ela está mal higienizada, ela não está higienizada, na hora de passar a sonda pode contaminar e pode levar micro-organismos para a bexiga, e aí vai causar uma infecção urinária, que não é isso que a gente quer. Então, todo procedimento que a gente for realizar na região íntima, principalmente colocação de sonda vesical, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou e higienizo a região íntima, certo? Então, em relação à higiene do couro cabeludo, qual é a finalidade de se realizar a higienização do couro cabeludo? Proporcionar o conforto e a higiene para o paciente, assim como todos os outros tipos de higienização. Prevenir a pediculose, que é o famoso piolho, isso aí a gente vai encontrar no serviço de saúde, não é coisa assim distante, certo? Adulto, criança, idoso, às vezes tem pediculose e a gente tem que tratar e a gente tem que prevenir que os outros pacientes se contaminem também. E o paciente que tem, a gente tem que tentar tratar de alguma forma. Então, preparar o paciente para procedimento, vai fazer algum procedimento na região craniana, certo? Na região da cabeça mesmo, então a gente tem que realizar essa higienização do couro cabeludo. Então, o que é que eu preciso para realizar a higiene do couro cabeludo? Luvas de procedimento, jarra e bacia inox com água morna, lembrando que há mesmas regras para os outros tipos de higiene. A água ela tem que ser numa temperatura adequada, um lençol impermeável, uma touca de banho ou toalha, mas isso aí não é de rotina, a gente não vê isso na rotina. Secador, para secar o cabelo, caso necessário e caso seja possível, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai higienizar as mãos antes de reunir o material, a gente higieniza as mãos, reúne o material, na posse desse material a gente vai até o paciente, confirma a identidade do paciente e explica o procedimento que vai ser necessário. Se for necessário colocar biomas, certo, para preservar a privacidade do paciente, então colocar água morna no jarro e verificar a temperatura, se ela está adequada para realizar aquele procedimento. Essa higienização ela deve ser feita com luvas de procedimento, certo? Então, é orientado que sejam fechadas janelas, certo? Ou porta para evitar aquela corrente de ar e dar aquele choque térmico no paciente, né? Aquela mudança de temperatura muito brusca. Então, a gente vai retirar o travesseiro e colocá-lo sobre os ombros do paciente para dar uma pequena hiperextensão, certo? Após fazer isso, abaixo da cabeça do paciente, a gente vai colocar uma bacia ou alguma coisa que esteja disponível na unidade, certo? Pode ser de inox, pode ser com outro tipo, então a gente vai realizar. Coloca a água da mesma higienização que a gente faz em casa do couro cabeludo. Coloca a água primeiramente, depois coloca o shampoo, certo? Esse shampoo ele pode ser algum disponível na unidade ou de preferência do cliente. É sempre importante que a gente verifique com o paciente se ele trouxe algum material de limpeza, certo? E se esse material ele está disponível lá. Se tiver, a gente usa o de preferência do cliente. Então, colocar, massagear, sempre com a ponta das unhas, sempre com a ponta dos dedos, desculpa, nunca com as unhas. A gente não pode realizar a higienização com as unhas, nem para machucar o cliente, nem para levar algum tipo de contaminação e bactéria para a gente. Então, sempre com a ponta dos dedos. Então, a gente fez isso, retirou o shampoo, o mesmo procedimento com o creme, o condicionador. Então, a gente vai, seca, certo? Se possível, utiliza um secador de auxílio, caso seja possível, caso seja necessário. Inspeciona o couro cabeludo à procura de alguma lesão, alguma deformidade. Se haver, vai lá na hora de anotação de enfermagem e comunica. Reúne aquele material, leva para o posto de enfermagem e despreza. Então, a higienização, essa é uma foto ilustrativa de como deve ser realizada a higienização do couro cabeludo do paciente. Quais são as observações importantes na hora da realização da higienização do couro cabeludo? Então, realizar a desinfecção do carrinho de banho antes e após, porque geralmente
essa realização da higienização do couro cabeludo, ela é no momento do banho, certo? Então, utilizar os produtos de higiene pessoal de preferência do paciente, certo? Caso seja possível, sempre perguntar a ele qual é a preferência dele, se é os produtos que ele trouxe de casa, qual é a preferência dele. Isso é muito importante você perguntar para promover uma segurança e um conforto àquele paciente. Então, a rotina de frequência de higiene do couro cabeludo, ela deve ser realizada uma vez a cada 2 dias. Então, a cada 2 dias deve ser realizada essa higiene do couro cabeludo. Porém, se houver algum procedimento, fui realizar uma aspiração, sujou o couro cabeludo do paciente, então eu posso antecipar essa realização dessa higiene do couro cabeludo. Ou o paciente comunicar, olha, eu suei, não tô me sentindo bem, eu queria realizar a higienização do meu couro cabeludo hoje, pode ser? Então, isso é um cuidado que a gente deve proporcionar também. Então, durante a higienização do couro cabeludo, a gente deve inspecionar a procura de deformidades e registrar essa deformidade e esse aspecto. Uma lesão, de qual tipo é, uma deformidade, como é que ela é, certo? Então, essas foram as referências utilizadas para essa aula. Então, na próxima aula, nós vamos ver os tipos de banho, o banho de aspersão e o banho no leito, como deve ser realizado, e a gente vai fechar o ciclo de assuntos relacionados à higiene.